Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Jesus orando na Gruta da Natividade, contemplado pelos discípulos ex-pastores. Jesus está atrás do templo, perto da porta das ovelhas, fora da cidade. Ao seu redor estão os apóstolos e os discípulos pastores, com exceção de Levi, e eles estão consternados e muito zangados. Não vejo nenhum dos outros discípulos que estiveram anteriormente no templo com ele. Eles estão discutindo entre si. Eu diria que estão discutindo entre si e com Jesus, e em particular com Judas de Queriote. Eles censuram este último pela fúria dos judeus, e o fazem com uma ironia bastante mordaz. Judas os deixa falar, repetindo: "Falei com fariseus, escribas e sacerdotes, e nenhum deles estava no meio da multidão." Eles censuram Jesus por não interromper a discussão depois de tê-la acalmado da primeira vez. E Jesus responde: "Eu tinha que completar a minha manifestação." E eles também discordam sobre para onde ir, já que o sábado está próximo e os próximos dias são dias festivos. Simão Pedro sugere José de Arimateia, estando Betânia fora de questão, pois eles não querem perturbar as pessoas de lá, principalmente porque Jesus declarou que eles não devem ir mais a Betânia. Tomé responde: "Nem José nem Nicodemos estão lá. Eles foram embora para a festa. Eu os cumprimentei ontem quando estávamos esperando por Judas e eles me disseram: 'Vamos então para Nique'", sugere Mateus. "Ela está em Jericó para a festa", responde Filipe. "Para José de Séforis", diz Tiago de Alfeu. José, não lhe daríamos um presente, ele teve problemas e, bem, posso muito bem lhe contar. Ele venera o mestre, mas quer ficar em paz. Ele parece um barco preso entre duas correntes opostas, e para se manter à tona, leva em conta todo o lastro, incluindo o pequeno Marcial, tanto que não conseguia acreditar que José de Arimateia o levaria. Diz Pedro: "Ah, é por isso que ele estava com ele ontem?", exclama André. "Claro, então é melhor deixá-lo se acalmar em um pequeno porto seguro." Não somos muito corajosos, todos têm medo do Sinédrio", diz Pedro. "Por favor, fale por si mesmo. Eu não tenho medo de ninguém", diz os Cariotes. "Nem eu desafiaria todas as legiões para defender o mestre. Mas estamos em uma posição diferente. Os outros, eles têm seus negócios, suas casas, esposas, filhas. Eles têm isso em mente." "Bem, nós também os temos", observa Bartolomeu. "Mas nós somos apóstolos e você é como os outros. Não critique ninguém, porque a aprovação ainda não chegou", diz Jesus. "Ainda não chegou? E o que esperarias mais do que aquilo que sofremos? E, no entanto, viste como hoje te defendi. Todos nós te defendemos, e eu mais do que qualquer outro. Abri caminho com os cotovelos pela multidão, empurrando com tanta força que era suficiente para lançar um barco. Uma ideia: vamos a Nob, o velho ficará feliz."
Sim, a Nob, dizem todos aprovando. João não está lá, estarias a andar todo o caminho à toa. Podes ir a Nob, mas não à casa de João. Podemos, e tu não podes? Não quero ir, Simão de Jonas. Já tenho para onde ir nestas noites da festa de dedicação. Mas, depois que eu partir, podes ficar em paz em qualquer lugar. Por isso te digo, vai para onde quiseres. Eu te abençoo. Lembro-vos de vos unirdes física e espiritualmente, submissos a Pedro, que é a vossa cabeça. Não como um mestre, mas como um irmão mais velho. Assim que lhe vi voltar com a minha bolsa, nos separaremos. Não, meu senhor, que nunca se diga que te deixei ir sozinho, exclama Pedro. Que se diga sempre, se eu quiser, Simão de Jonas, mas não tenhas medo, não estarei na cidade. Ninguém, a não ser um anjo ou um demônio, encontrará o meu refúgio. E isso é bom, porque muitos demônios te odeiam. Estou a dizer-te que não irás sozinho. Também há anjos, Simão, e eu irei. Mas para onde, para que casa, se recusaste os melhores por vontade própria, ou por causa das circunstâncias? Não vais ficar uma caverna na montanha nesta época? E se eu fosse, seria menos gelado do que o coração dos homens que não me amam. Diz Jesus quase para si mesmo, abaixando a cabeça para esconder as lágrimas que brilham em seus olhos. Aqui está Levi, ele vem às pressas, diz André, que observa da beira da estrada. Então troquemos saudações de paz e despedida. Se quiseres ir a Nob, chegarás bem a tempo, antes do pôr do sol. Levi chega ofegante. Procuram-te por toda parte, mestre. Aqueles que te amam me disseram, estiveram em muitas casas, especialmente nas de pessoas pobres. Viram-te? Pergunta Tiago de Zebedeu. Certamente, até me pararam, mas como eu já sabia, disse, vou para Gibeão. E saí pela porta de Damasco e corri para trás dos muros. Não menti, Senhor, porque eu e esta gente vamos para Gibeão depois do sábado. Passaremos a noite na terra da cidade de Davi. Estes são dias de memórias para nós. E olha para Jesus com um sorriso angelical no rosto viril e barbudo. Um sorriso que revive em suas feições o menino da noite remota. Está bem, podem ir. E vocês também. Eu também vou, cada um à sua maneira. Vocês me precederão na aldeia de Salomão, onde estarei dentro de poucos dias. E antes de vos deixar, repetirei a vós as palavras que proferi antes de vos enviar, 2 a 2 pelas cidades. Ide, pregai e anunciai que o reino dos céus está muito próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos do espírito e do corpo, ordenando a ressurreição do espírito em meu nome, a busca de mim, que sou a vida, ou a ressurreição da morte. E não vos glorieis do que fazeis. Evitai contendas entre vós e com aqueles que não nos amam. Não exijais nada pelo que fazeis. Preferi ir ao meio das ovelhas perdidas de Israel do que aos gentios e samaritanos, não por desgosto, mas porque ainda não sois capazes de os converter. Dai o que tendes, sem vos preocupardes com o dia de amanhã. Fazei o que me vistes fazer, e com o mesmo espírito que o meu. Agora, dou-vos o poder de fazer o que eu faço, e o que eu quero que façais, para que Deus seja glorificado. Ele sopra sobre eles. Ele os beija um por um e os dispensa. Todos se afastam relutantemente e se viram várias vezes. Ele acena com a mão para eles, até que todos tenham ido embora. E então desce até o leito do Cedron, entre arbustos, e senta-se em uma rocha perto da água borbulhante. Bebe da água, que é límpida e certamente gelada. Lava o rosto, as mãos e os pés, veste as roupas e senta-se novamente. Está pensativo e não percebe o que está acontecendo ao seu redor, que João, o apóstolo, que já estava longe com seus companheiros, voltou sozinho e o está imitando, escondendo-se em um arbusto denso. Jesus permanece ali por algum tempo, então se levanta, coloca o saco nas costas e, seguindo o Cedron, entre arbustos, chega ao poço de En-Rogel.
Em seguida, vira para sudoeste, até pegar a estrada de Belém. E João, cerca de 100 passos atrás dele, segue-o, todo envolto em seu manto para não ser reconhecido, e ele continua pelas estradas despidas pelo inverno. Jesus, a passos largos, devora a estrada. João o segue com dificuldade, também porque precisa ter cuidado para não ser visto. 2 vezes Jesus para e se vira. A primeira vez ao passar perto da pequena colina onde Judas foi falar com Caifás. A segunda, perto de um poço, onde se senta, mordisca um pedaço de pão e bebe da ânfora de um homem. Então retoma a caminhada enquanto o sol se põe. E é crepúsculo. Ele chega ao túmulo de Raquel quando os últimos raios vermelhos do sol se transformam em violeta. O céu a oeste parece uma pérgola de glicínias em flor, enquanto a leste já é o azul cobalto, puro de um céu frio de inverno oriental, e as primeiras estrelas já aparecem na extremidade mais distante do firmamento. Jesus acelera o passo para chegar antes que escureça. Mas quando está num ponto alto, de onde pode avistar toda a cidade de Belém, para, olha e suspira. Então desce rapidamente, não entra na cidade, contorna as últimas casas, vai direto às ruínas da casa ou torre de Davi, onde nasceu. Atravessa o riacho que corre perto da gruta, prossegue até o pequeno espaço aberto coberto de folhas secas. Examina as ruínas. Não há ninguém. Entra. João para um pouco mais adiante, cauteloso para não ser ouvido ou visto. Procura, olha, encontra outro estábulo em ruínas, tateando em vez de ser visto. Entra também e acende uma luz num canto. Nele há palha, lixo sujo, alguns galhos secos e feno na manjedoura. João está satisfeito, fala consigo mesmo. Pelo menos ouvirei e, ou morremos juntos, ou eu o salvarei. Ele então suspira e diz: e ele nasceu aqui, e ele vem aqui para chorar lágrimas de dor e, Deus eterno, salve o teu Cristo, meu coração está tremendo. Ó Deus Altíssimo, porque ele sempre quer estar sozinho diante de grandes feitos? E que grande feito ele pode realizar, senão manifestar-se como o Rei Messias? Todas as suas palavras estão aqui dentro de mim. Eu sou um menino tolo e entendo muito pouco. Todos nós entendemos muito pouco, ó Pai eterno, mas eu tenho medo. Eu realmente tenho medo, porque ele fala da morte, de uma morte dolorosa, de traição e de coisas horríveis. Eu tenho medo, meu Deus. Fortalece meu coração, ó Senhor eterno. Fortalece meu coração de um pobre menino, como tu certamente fortaleces o coração de teu filho para os eventos futuros. Eu posso sentir. É por isso que ele veio aqui, para estar perto de ti mais do que nunca e fortificar-se em teu amor. Eu quero imitá-lo, ó Pai Santíssimo. Ama-me e deixa-me amar-te, para ter a força de sofrer tudo sem covardia, para consolar o teu filho. João reza longamente, de pé, com os braços erguidos, à luz trêmula do fogo que acendeu na lareira rústica. Reza até ver o fogo prestes a apagar-se. Então sobe a grande manjedoura e agacha-se no feno. É uma sombra na sombra, envolto num manto escuro, e enquanto a gruta se encontra envolta na escuridão, até que o primeiro luar penetra do leste por uma abertura no teto, anunciando que é a calada da noite. Mas João, cansado, adormece. A sua respiração e o leve balbuciar do riacho são os únicos ruídos que se ouvem na noite de dezembro. Lá em cima, grupos de anjos parecem voar por todo o céu, onde nuvens leves como véus são iluminadas pelo luar, mas não há canto de anjos. De tempos em tempos, pássaros noturnos cantam uns aos outros lamentosamente e às vezes terminam com um riso de bruxa típico das corujas. E de longe ouve-se um lamento semelhante a um uivo. Talvez um cão encolhido num redil latindo para a lua, ou um lobo farejando a presa no vento, batendo o rabo nas laterais e uivando com avidez, sem ousar aproximar-se dos currais bem vigiados? Não sei.
Então vozes e passos são ouvidos, e uma luz avermelhada e trêmula surge entre as ruínas. E então, um após o outro, os pastores discípulos vêm. Matias, João, Levi, José, Daniel, Benjamim, Elias, Simeão. Matias segura um ramo iluminado para ver o caminho, mas quem corre à frente é Levi, o primeiro a olhar para a gruta de Jesus. Logo se vira e faz sinal para os outros pararem e ficarem em silêncio, e olha novamente. E então, com o braço direito estendido para trás, faz sinal para os outros se aproximarem e se afasta para dar lugar a eles, mantendo o dedo no lábio para pedir que fiquem em silêncio, enquanto um após o outro olham para dentro e então se retiram tão profundamente comovidos quanto Levi. O que faremos? Pergunta Elias em um sussurro. Fiquemos aqui e o contemplemos, diz José. Não, não é certo violar os segredos espirituais das almas. Retiremo-nos para lá, diz Matias. Você tem razão, vamos para o estábulo ao lado. Ainda estaremos aqui, perto dele, diz Levi. Vamos, dizem eles. Mas antes de ir embora, eles olham apressadamente mais uma vez para a Gruta da Natividade e então se retiram, profundamente comovidos, tentando não fazer barulho. Mas quando chegam à entrada do estábulo adjacente, ouvem João roncar. Há alguém aqui, diz Matias parando. O que importa? Entremos também, como um mendigo, pois deve ser um mendigo. Se abrigou aqui, nós também podemos nos abrigar. Responde Benjamim. Eles entram segurando o galho em chamas. João, todo encolhido em sua cama improvisada e desconfortável, com o rosto meio velado pelos cabelos e pelo manto, continua dormindo. Aproximam-se dele lentamente com a intenção de se sentar na palha estendida perto da manjedoura. Ao fazê-lo, Daniel olha com mais atenção para o homem adormecido e o reconhece. Ele diz: é o apóstolo do Senhor, João de Zebedeu. Eles se abrigaram aqui para orar, e o sono venceu o apóstolo. Retiremo-nos. Ele pode se sentir mortificado ao saber que foi encontrado dormindo em vez de orar. Eles saem novamente e relutantemente entram na outra gruta além desta. Simeão reclama dizendo: por que não ficar na entrada da sua gruta e vê-lo de vez em quando? Durante anos, nos molhamos com a chuva pesada sob o céu aberto para vigiar nossos cordeiros. E não podemos fazer o mesmo pelo Cordeiro de Deus? Temos o direito de fazê-lo porque o adoramos em seu primeiro sono. Você tem razão como homem e como adorador do homem-Deus. Mas o que você viu quando olhou lá dentro? Um homem, talvez? Não. Sem saber, cruzamos o limiar intransponível após remover o tríplice véu colocado para proteger o mistério, e vimos o que nem mesmo o sumo sacerdote vê ao entrar no Santo dos Santos. Vimos o amor inefável de Deus por Deus. Não é justo espioná-lo novamente. O poder de Deus pode punir nossos olhos ousados, que viram o êxtase do Filho de Deus. Oh, alegremo-nos com o que tivemos. Viemos aqui para passar a noite em oração antes de partir em missão. Viemos para rezar e recordar a noite de outrora. Em vez disso, contemplamos o amor de Deus. Oh, o Pai Eterno realmente nos amou muito, dando-nos a alegria de contemplar o menino e sofrer por ele. E a Deus. Ele agora nos concedeu também este mistério. Bendigamos o Altíssimo e não desejemos outra coisa. Diz Matias, que considero a maior autoridade em sabedoria e justiça entre os pastores. Tem razão, Deus nos amou muito, não devemos fingir mais. Samuel, José e Matias tiveram apenas a alegria de adorar o menino e sofrer por ele. Jonas morreu sem poder segui-lo. Isaac também não está aqui para ver o que vimos. E se há alguém que merece, é Isaac, que se esforça para anunciá-lo. Diz João. É verdade mesmo. Como Isaac ficaria feliz em ver tudo isso, mas nós lhe diremos, diz Daniel. Sim, lembremo-nos de tudo em nossos corações para lhe contar, diz Elias. E aos outros discípulos e crentes,
exclama Benjamim. Não, não aos outros, não por egoísmo, mas por prudência e respeito ao mistério. Se Deus quiser, chegará a hora em que poderemos falar. Por enquanto, devemos ficar em silêncio, diz Matias novamente, e dirigindo-se a Simeão prossegue. Tu e eu éramos discípulos de João. Lembrem-se de como ele nos ensinou a prudência em relação às coisas sagradas. Se Deus, que já os abençoou, lhes concederá um dia dons extraordinários, não deixem que isso os transforme em tagarelas embriagados. Lembrem-se de que Deus se revela aos espíritos que estão encerrados na carne, porque são joias celestiais que não devem ser expostas à imundície do mundo. Sejam santos em seus corpos e em seus sentidos, a fim de poderem controlar todo o instinto carnal, em seus olhos e ouvidos, em suas línguas e em suas mãos. E sejam santos em seus pensamentos, controlando o orgulho de deixar que outras pessoas saibam o que vocês têm, porque seus sentidos, órgãos e intelectos devem servir e não reinar. Eles devem servir ao Espírito, não governar sobre o Espírito. Eles devem proteger, não perturbar o Espírito. Portanto, coloquem o selo de sua prudência nos mistérios de Deus em vocês, a menos que ele lhes dê uma ordem explícita em contrário, como o Espírito, como o selo da prisão temporária no corpo. Nossos corpos e intelectos seriam completamente inúteis, prejudiciais e perigosos, se não servissem para dar méritos por meio das aflições que os obrigamos a sofrer em resposta aos incentivos perversos com que nos impelem, e se eles não servissem de templo para o altar sobre o qual paira a glória de Deus, os nossos espíritos. Você se lembra, João? E você, Simeão? Espero que sim, porque se não se lembrassem das palavras do nosso primeiro mestre, ele estaria realmente morto para vocês. Um mestre vive enquanto sua doutrina vive em seus discípulos. E mesmo que ele seja substituído por um mestre maior, e no caso dos discípulos de Jesus, pelo mestre dos mestres, nunca é justo esquecer as palavras do anterior, que nos preparou para compreender e amar o Cordeiro de Deus com sabedoria. É verdade, você fala com sabedoria e nós lhe obedeceremos. Mas como é doloroso e cansativo resistir a olhar para ele novamente, quando estamos tão perto dele. Ele ainda será como era? Pergunta Simeão. Quem sabe, como seu rosto brilhou, mas que a lua numa noite clara, seus lábios tinham um sorriso divino, e seus olhos derramavam lágrimas divinas. Ele não proferiu uma palavra, mas tudo era oração nele. O que ele terá visto? Seu Pai eterno, você duvida? Só essa visão pode dar tal aspecto. Não, o que estou dizendo, em vez de vê-lo, ele estava com ele, nele, o verbo com o pensamento, e eles se amavam. Ah, diz Levi, que parece estar em êxtase também. É exatamente por isso que eu disse que não era certo ficarmos lá. Considere que ele nem sequer queria seu apóstolo com ele. Claro, é verdade, Santo Mestre, ele precisa ser inundado com o amor de Deus, mais do que a terra seca precisa de água. Há tanto ódio ao redor dele, mas também tanto amor. Eu gostaria, sim, eu farei isso. O Altíssimo está presente aqui. Ofereço-me e digo, Deus Altíssimo, Deus e Pai do vosso povo, que aceitais e consagrais os corações e os altares, e sacrificais as vítimas que vos agradam, fazei descer como fogo a vossa vontade e consumir-me como vítima com Cristo, como Cristo e por Cristo, vosso Filho e vosso Messias, meu Deus e Mestre, eu vos imploro, ouvi a minha oração. E Matias, que havia orado em pé com os braços erguidos, senta-se novamente no feixe de gravetos onde estavam sentados. A lua para de iluminar a caverna porque se move para o oeste. Ela ainda brilha intensamente no campo, mas não mais aqui, e rostos e coisas desaparecem na escuridão. As palavras também se tornam mais raras e as vozes mais baixas, até que a sonolência supera sua boa vontade e as palavras são intermitentes e às vezes sem resposta. O frio que é cortante ao amanhecer é um estimulante contra o sono, e eles se levantam,
acendem alguns galhos e aquecem seus membros dormentes de frio. O que ele fará, já que certamente não pensará em fogo? Pergunta Levi, cujos dentes quase batem de frio. Ele terá pelo menos um pouco de comida? Pergunta Elias, e acrescenta: agora só nos resta o nosso amor e alguma comida escassa, e hoje é sábado. Sabem de uma coisa? Deixemos toda a nossa comida à entrada da gruta e depois iremos embora. Sempre encontraremos pão antes do anoitecer, seja na casa de Raquel ou na casa de Eliseu, e seremos a providência da providência, do filho dele que nos provê a todos, sugere José. Sim, acendamos uma boa fogueira para que possamos ver e nos aquecer bem. Depois levaremos tudo para lá e iremos embora antes que ele ou o apóstolo saiam ao amanhecer e nos vejam. Abrem os sacos perto da fogueira e tiram pão, queijo e algumas maçãs. Em seguida, carregam-se com lenha e saem cautelosamente enquanto Matias mostra o caminho com um galho tirado da fogueira. Colocam tudo à entrada da gruta, os gravetos no chão, o pão e os outros alimentos por cima. Eles então se retiram, atravessam o rio, um após o outro, e vão embora na silenciosa primeira luz fraca da aurora, quebrada pelo canto repentino de um galo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.